Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para tentar ficar um pouquinho mais perto de vocês. Sim, estamos aqui para ouvir mais uma história bíblica. Sabe que essa história que eu vou contar para vocês hoje aconteceu lá no comecinho da Bíblia. Essa história fala sobre o povo de Israel. É uma história muito legal, porque ela fala de coisas muito diferentes, assim, que ninguém nunca tinha visto acontecer. Essa história está escrita lá no livro de Êxodo. E se você quiser, você pode acompanhar com o papai e a mamãe e estudar um pouquinho mais a fundo, porque hoje eu vou trazer um monte de informações. Mas vocês em casa podem estudar de pouquinho em pouquinho para aprender bem e para que cada mensagem trazida através dessa história fale ao seu coração. Antes de nós falarmos no decorrer do que aconteceu nessa história, eu quero convidar você, quem estiver junto, seu pai, sua mãe, os seus irmãos, algum amiguinho, para a gente orar, tá bom? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque nós temos a Bíblia, porque através dela nós podemos aprender as tuas verdades e também, Senhor, porque o Senhor continua falando conosco, mesmo tendo se passado muitos anos. Nós cremos, Senhor, no teu poder, nós cremos, Deus, que o Senhor sempre tem um plano para salvar o teu povo e nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos que abençoe, Senhor, cada lar nesse momento, cada família, Senhor, essa criança que está diante da TV, do celular, do computador, que o Senhor venha abençoar, Senhor, as suas vidas, para que o teu nome, Senhor, seja engrandecido. Amém? Em nome de Jesus, amém. Então, eu vou falar para vocês de um homem que se chamava Moisés. Vocês lembram de Moisés? A tia Carla contou para vocês a história de Moisés, que foi aquele bebezinho que foi colocado lá no rio dentro de um cestinho. Vocês lembram? Crianças, esse bebezinho cresceu, virou um homem grande, adulto, e esse homem foi muito usado por Deus. Esse homem se chamava... Como que era o nome dele mesmo? Isso, Moisés. E Moisés, ele tinha uma missão especial. Ele precisava falar com Faraó. Faraó estava mantendo por muitos anos, na verdade, quem veio antes de Faraó também, os outros, né? Faraós, eles mantinham o povo de Israel como escravos. Vocês sabem o que acontece com os escravos? Os escravos são pessoas que trabalham e recebem apenas para comer. Mas não é para comer igual a gente come na nossa casa, que tem cafezinho, bolachinha, de vez em quando vem um chocolatinho, um iogurte, aquelas coisas que a gente gosta, sabe? Não, crianças, um escravo trabalhava e muito. Às vezes o escravo apanhava. Às vezes o escravo era responsabilizado por coisas que ele não tinha feito. E mesmo assim, ele tinha que responder. E sabe que quando o povo era escravo, existia um desejo muito grande de Moisés para que o povo fosse liberto, né? E não só de Moisés. Deus queria que o povo dele fosse liberto, mas Deus já tinha um plano para como isso ia acontecer. E eu vou contar para vocês. Agora, vocês conseguem imaginar como foi que Moisés foi conversar com o Faraó? Se vocês tivessem que conversar com um rei, com alguém muito importante, será que vocês iam saber o que falar? Foi assim que Moisés se sentiu. Quando Deus deu essa missão para Moisés, ele até questionou, ele falou assim: mas se esse povo não obedece, Senhor, e também se nem o povo obedece, nem o povo me ouve, eu também não sei falar muito bem, imagina como que vai ser com o Faraó. Como eu falei para vocês, Deus tinha um plano e lá foi Moisés conversar com o Faraó.
Mas Faraó era muito cabeça dura. Faraó tinha um coração difícil e ele não deixou o povo ir. Pois é, e mesmo assim, Deus continuou cumprindo o plano dele. E eu vou contar para vocês que aconteceram 10 coisas. 10 coisas para que as coisas começassem a mudar, né? Para que essa história tomasse outro rumo. E olha só. Quando Moisés pediu para o faraó libertar o povo, deixar o povo ir adorar a Deus no deserto em paz, não mais como escravos dele, ele disse que não deixaria. Deus enviou a primeira praga. Talvez assim amoleceria o coração do faraó. Tudo isso fazia parte do plano de Deus. Deus transformou a água em sangue. Vocês conseguem imaginar o que foi isso? Lá na nossa casa, a gente abre a torneira e a água sai limpinha. Quando a gente vai tomar banho, a gente liga o chuveiro, a água cai na nossa cabeça e a gente toma banho, vai escovar os dentes. Pra tudo a gente tem água, né? É tão fácil. Mas lá não. Lá naquela época, o povo pegava água do rio, pegava água dos poços. Toda essa água havia se tornado em sangue. Pois é, mas isso não serviu para amolecer o coração de Faraó. Mesmo assim, ele continuou com o coração endurecido e não queria deixar o povo ir. Então Deus enviou a segunda praga. Essa praga eram toda a parte da terra do Egito coberta por rã. Você consegue imaginar o que é isso? Eu não, porque eu tenho pavor de rã. Eu não consigo imaginar, eu ia entrar em desespero. E imagina só o que isso podia ocasionar, todo o transtorno, toda a bagunça que isso podia trazer. Pois é, isso não serviu para amolecer o coração do faraó. Então, Deus enviou a terceira praga. Sim, acho que vocês já conseguiram identificar ali, né? A terceira praga consistia em o pó da terra se tornarem piolhos. Vocês conseguem imaginar quanto piolho tinha? Quando eu era criança, eu peguei piolho. E era uma coceira horrível na minha cabeça. Nossa, era muito ruim. Mas a minha mãe limpou tudo e daí não veio mais. Agora vocês conseguem imaginar lá no povo do Egito como que era? Como que aconteceu? Se era tanto piolho assim? Deve ter sido muito difícil, né? E sabe que mesmo assim, Faraó não deixou o povo partir. Então, Deus enviou a quarta praga. Essa quarta praga consistia em moscas. Sim, essas moscas encheram a terra por todo canto. Tinham moscas. Em todo lugar tinham moscas. Deus enviou a quinta praga. Todo o gado dos egípcios morreu. Imaginam o que isso podia ter causado? Fome, aquele desespero do povo. Quanta coisa ruim acontecendo, né? Vocês conseguem imaginar como o coração de Faraó era endurecido? Que mesmo depois de ter acontecido tudo isso, ele não deixou o povo partir. O povo continuava sendo escravo. E mesmo assim, Moisés continuava intercedendo pelo povo, pedindo para que Deus livrasse o povo das mãos de Faraó. E também, com muita coragem, ousadia, Moisés continuava pedindo para Faraó que deixasse o povo partir. Então, Deus enviou a sexta praga.
E essa praga era muito complicada, porque eram úlceras. Úlceras eram feridas que apareciam na pele dos egípcios e também dos seus animais. Úlceras são feridas horríveis, que ficam cheirando mal, enfim, uma coisa muito ruim que aconteceu. Mesmo assim, Faraó não amoleceu o seu coração. Então Deus enviou a 7ª praga. E a 7ª praga foi uma chuva muito forte de granizo que destruiu plantação, destruiu casas, porque o granizo, sabe que eu tô falando, né? Aquelas chuvas onde chovem pedras grandes e destrói muita coisa. Foi isso que aconteceu. Mesmo assim, com tanta destruição, o coração de Faraó continuava endurecido e não deixava o povo ir. Então Deus enviou a 8ª praga, e foi a praga dos gafanhotos. Sabe como os gafanhotos fazem? Por onde eles passam, eles destroem tudo. Eles comem, eles devoram, eles destroem mesmo tudo. E mesmo assim, Faraó continuou com seu coração muito endurecido, mesmo vendo o seu povo sofrendo, sabendo que o povo estava destruído, passando fome. Mesmo assim, ele não deixava os israelitas partirem, serem libertos. Então, Deus enviou a 9ª praga. E essa praga consistia em uma escuridão muito grande que cobriu todo o Egito durante 3 dias. Vocês conseguem imaginar? Quando falta luz na nossa casa, a gente já logo liga para a companhia responsável pedindo para melhorar o atendimento, para descobrir o que está acontecendo. Mas lá não tinha nada disso. Até mesmo porque isso aqui que aconteceu nem dependia da luz. Naquela época, claro, eles não tinham luz elétrica como nós. Mas o que aconteceu aqui foi que Deus fez o sol se esconder e virar noite. Foram 3 dias como se fossem noites direto. Dá para imaginar uma coisa dessa? Eu não consigo imaginar. E sabe que mesmo assim, o coração de Faraó continuava muito endurecido e ele não deixava o povo ir. Então Deus enviou a 10ª praga. A 10ª praga é que todo filho primogênito, sabe o que é primogênito? O primeiro filho, o primeiro filho de toda a família deveria morrer. E isso tocou muito no coração de Faraó, porque ele era pai. E vocês sabem que a gente não quer que nada de ruim aconteça para nossa família, né? Mas eu acho que até esse momento, o Faraó ainda não tinha entendido o que Deus queria falar para ele. Mas quando Deus falou sobre algo muito profundo no seu coração, aí sim, ele decidiu deixar o povo ir. Mas eu ainda vou contar para vocês mais uma coisa que aconteceu. Espera aí. Então, crianças, os israelitas conseguiram finalmente a liberação para sair do Egito, para que eles deixassem de ser escravos, né? Isso foi uma conquista muito grande. Então eles foram, caminharam, acho que eles caminharam até cansar, né? Mas eles estavam tão felizes que eu acho que isso não importava muito. Então eles caminhavam, até que em um determinado momento eles chegaram diante do mar. Nossa, e agora? Como a gente vai fazer para atravessar esse mar? Não vai ser muito fácil, né? Pois é. Será que um barquinho resolveria o problema deles? Acho que não, né?
porque um barquinho não ia resolver para levar aquela multidão de pessoas. Eles precisavam mesmo de um milagre. Então, naquela hora, Deus fez soprar um vento muito forte, mas muito forte mesmo. E esse vento dividiu as águas e fez com que o mar se abrisse. Essas águas se levantaram e formaram paredes enormes no meio do mar. Difícil imaginar uma coisa dessa, né? É só o nosso Deus mesmo que pode fazer. E assim o povo conseguiu passar. A Bíblia diz que eles pisaram ali em terra seca. Por dentro do mar eles puderam passar. Essa foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Foi um milagre muito grande. E o povo podia passar e chegar do outro lado a salvo. Será que nos dias de hoje Deus ainda faz esse tipo de coisa? Eu não tenho dúvidas. Talvez, no nosso caso, Deus não precise fazer o mar se abrir. Mas Deus, muitas vezes, faz o nosso coração se abrir para algumas coisas. Talvez Deus abra os nossos olhos. Deus nos livra de situações onde nós não conseguimos imaginar como poderia ser a saída. Mas Ele sabe. O nosso Deus é tremendo. O nosso Deus é maravilhoso. Como vocês podem ver, ninguém mais tinha ficado. Mas, como o faraó tinha um coração muito difícil, vocês lembram que eu falei isso lá no começo da história? Ele mandou que alguns soldados fossem atrás do povo e resgatassem o povo. E eles disseram assim, que eles não iam ser livres, que eles não iam ser um povo livre. E o povo continuou seguindo o seu caminho. Mas, num determinado momento, esses soldados chegaram diante do mar. E eles viram que o mar estava aberto. E eles ficaram pensando, nossa, como pode acontecer uma coisa dessa? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar que o mar está aberto e vamos atrás desse povo desobediente. Eles foram criados para serem escravos. Vamos atrás desse povo. Mas lembra que eu falei que Deus tinha um plano para isso tudo? O plano de Deus era amolecer o coração de Faraó. Mas Faraó não queria ter um coração bom. Faraó queria continuar com o povo sendo escravo. Então, Deus permitiu que as águas voltassem ao normal. E as águas voltaram. E toda a cavalaria e os soldados de Faraó se afogaram no mar. Isso aconteceu e o povo permaneceu livre. Sabe, crianças, assim como Deus libertou o povo da escravidão, Deus deseja libertar a nós também da escravidão. A escravidão do pecado, a escravidão da tristeza, a escravidão da desobediência. Enfim, existem muitas prisões que podem nos prender. E Deus deseja nos livrar de todas elas. E isso só é possível através de Jesus. E hoje eu separei um versículo muito especial para vocês, que está na Palavra de Deus, né? E esse versículo é o nosso desafio da semana para memorização, tá bom? Vamos lá então. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Êxodo 15, 2a. Esse versículo deve ser gravado na nossa memória,
meio do nosso coração, para que diante de qualquer situação difícil nós possamos nos lembrar do que Deus fez com o povo no Egito e o que Ele ainda pode fazer nos nossos dias de hoje. Grande beijo para vocês e até a nossa próxima hora da história. Não se esqueçam, hein? Todo sábado nós estaremos por aqui, trazendo uma história nova para vocês. Tchau, crianças! Fiquem com Deus!